me chamo Cleane Cardoso, sou terapeuta ocupacional e esse vídeo faz parte da aula do curso Capacita ILPIs. Vamos começar? Bem, vou começar com uma pergunta para você. Você sabe o que é terapia ocupacional? E se você já ouviu falar, será que é realmente aquilo que você acredita? Para sanar qualquer tipo de dúvida, eu trouxe o conceito. Terapia ocupacional é uma profissão de nível superior que estuda, estimula e trabalha todos os tipos de pessoas, desde o recém-nascido até a terceira idade, voltando para questões relacionadas à cognição, social, emocional, psicológicas, enfim, todas essas pessoas que apresentam algum tipo de dificuldade relacionadas a nível do cotidiano, o terapeuta ocupacional está lá para te ajudar. Trazendo um pouquinho mais desse conceito para a parte de terapia ocupacional na saúde do idoso, nós sempre tentamos oferecer o máximo de manutenção e melhora da capacidade funcional. O que seria capacidade funcional? É trazer para aquele idoso a maior possibilidade de independência e autonomia durante o percorrer da sua vida. E como a gente pode estar trabalhando isso? Por exemplo, através de abordagens e através de atividades, sejam ela cognitiva, motora, expressiva, lúdica, enfim. O nosso objetivo é sempre manter aquele idoso independente e autônomo. Eu sei que com o conceito fica um pouco complicado ainda entender o que é a terapia ocupacional dentro de uma ILPI. Então vamos fazer a seguinte simulação, pense comigo, tá? Digamos que hoje, adentra na sua LPI que você trabalha uma terapeuta ocupacional. O que ela pode fazer? Claro que cada TO vai trabalhar de uma maneira e cada ILPI também tem uma demanda diferente, mas eu trouxe aqui uma visão geral. Pense comigo. Hoje adentrou na LPI uma TO. O que ela pode fazer? Quais são as possibilidades de ações? Algumas. Vamos para a primeira. Aplicação de testes, seja para a questão de dependência, seja para a questão cognitiva, seja para a questão emocional, enfim. O terapeuta ocupacional vai avaliar de acordo com a demanda daquele paciente. Outra possibilidade de atuação dentro da LPI é realização de atividades. E não é qualquer atividade, ok? É uma atividade de acordo com uma análise do perfil funcional, social, histórico e significativo. Outra possibilidade de atuação do TO na LPI é a adequação do ambiente. Então, o objetivo ali do TO é manter aquele lugar o mais seguro possível para a convivência do idoso. Outra possibilidade são treinos de AVDs. Ok, AVDs, atividades de vida diária. São aquelas atividades voltadas para a alimentação, para a higiene, para o vestuário, enfim, atividades de autocuidado. E o terapeuta ocupacional é o profissional adequado para fazer esse treino. E a última possibilidade de atuação é a orientação, seja para familiar, seja para equipe ou seja para o próprio idoso. Então aqui eu te trouxe algumas possibilidades de atuação. Ainda falando sobre a execução da atividade do exercício da terapia ocupacional dentro da ILPI, eu trouxe para vocês uma abordagem muito utilizada que ela se chama estimulação cognitiva. Já ouviram falar? Se não ouviram, não tem problema, vou explicar para vocês. Estimulação cognitiva é uma intervenção terapêutica usada para promover saúde cerebral. Muitas ILPIs já usam, muitos terapeutas também utilizam essa abordagem e muitos estudos já comprovam que ela pode desacelerar o declínio cognitivo ou adiar o aparecimento dos sintomas da doença de Alzheimer, por exemplo. Interessante, né? Vamos então para algumas características para que realmente você possa compreender essa abordagem na sua totalidade. A estimulação cognitiva, ela oferece atividades diversificadas, relacionadas a estimular todas as habilidades cognitivas, atenção, memória, raciocínio, linguagem, enfim, até porque o nosso cérebro, ele não é só memória. Outro ponto de descrição da estimulação cognitiva é que ela pode ser aplicada com idosos ativos, e aí nesse caso nós vamos fazer a prevenção, né, e a manutenção dessa velocidade de processamento desse idoso, e também essa intervenção é voltada para idosos que já apresentam declínio cognitivo, por exemplo, os casos de Alzheimer.
Nesse caso, o nosso objetivo é retardar a progressão da doença, é lentificar o aparecimento desses sintomas. Essa intervenção também ela pode ser aplicada no domicílio, no consultório e também em ILPIs. Muitas ILPIs já oferecem esse serviço para os seus residentes, para os seus idosos. E outra característica final é que essa estimulação cognitiva ela pode ser individual, pode ser em dupla, trio e em grupo, principalmente em grupo dentro das ILPIs, porque ela abarca outros tipos de possibilidades, que é a comunicação, a interação social, a questão do pertencimento e outras tantas possibilidades de estimulação. Enfim, eu espero que até agora você tenha compreendido no geral o que faz o terapeuta ocupacional dentro da gerontologia e as suas possibilidades de atuação dentro de uma LPI. Vamos prosseguir? Agora eu vou falar sobre um tema muito importante, que eu acredito que eu já tenha falado em algum momento anterior, que é independência e autonomia do idoso na LPI. Ok. Acredito que você já deve ter ouvido falar esses dois termos, mas ainda assim tem muitas pessoas que acreditam que são sinônimos ou que é a mesma coisa. E na verdade não. Pensa junto comigo. Independência está relacionado a você fazer uma atividade de forma independente, sozinho, sem auxílio. Por exemplo, vou escovar meu dente sozinho, vou me vestir sozinho, vou me alimentar sozinho, por exemplo. Outra coisa é você ter autonomia, é saber que hoje eu quero assistir determinado canal de televisão, é saber que hoje eu quero receber determinada visita ou que eu quero fazer determinada atividade. Então, independência está relacionada mais à parte motora e autonomia mais relacionada à parte cognitiva. E aí, dentro da ILPI, a gente sabe que tem algumas possibilidades. Vamos pensar junto comigo. Dentro dela, nós temos idosos independentes e autônomos. Dentro dela também nós temos pacientes que são independentes, mas a autonomia está prejudicada. Por exemplo, o idoso que tem Alzheimer, que está ali de leve para moderado, ele consegue, por exemplo, se vestir, ele consegue se alimentar, escovar o dente sozinho, mas tomar decisões a nível mais de responsabilidade, talvez ele já esteja comprometido. Temos também outro caso, idosos sem independência, mas com autonomia. Digamos que esse idoso sofreu algum tipo de situação em que ele precisou ir para uma cadeira de rodas. Ele tem um comprometimento a nível motor importante, que necessita de ajuda contínua nas suas atividades do cotidiano. Mas ele sabe decidir que ele quer comer determinada comida aquele dia, que ele quer vestir aquela determinada roupa aquele dia, enfim. São várias possibilidades e várias situações ilustrativas que eu sei que você tem dentro da LPI. E por que eu trouxe essas situações? Para a gente perceber que como é que eu vou oferecer um cuidado de qualidade que não tem exageros, nem para a parte de falta de cuidado, nem para a falta de excesso de cuidado. Como é que eu vou fazer isso? Bem, se você tiver uma terapeuta ocupacional na sua LPI, ela vai te dar umas orientações melhores, né, e mais direcionadas para o teu público ali. Mas vamos dizer que não tem receita de bolo, mas eu vou te dar uma orientação bem geral. Vamos lá. De maneira resumida, pensa comigo. Se tem um idoso dentro da sua LPI que ele consegue fazer as atividades do cotidiano, faça supervisão, né? Então, ele consegue escovar dente sozinho, consegue tomar banho sozinho, faça supervisão por questão de segurança. Agora, digamos que esse idoso ele já apresenta ali uma dificuldade para realizar tais atividades. Você vai ajudar no que for necessário. Pensa comigo, esse idoso consegue vestir a camisa, mas ele não consegue abotoar, você pode ajudar. Esse idoso não consegue se vestir na sua totalidade, ajude ele até finalizar a tarefa. Então, o que eu quero falar para vocês, deixe ele fazer. Sei que às vezes faz num tempo pouco lentificado, talvez, mas permita que ele faça parte do processo da atividade. E por último, esse idoso ele já realmente não consegue te ajudar de maneira nenhuma, aí sim você faz por ele. Ok, Anne, Cleane, eu sei que dentro da LPI tem muitas situações, tem uma rotina que é necessária sim para haver uma harmonização do cuidado. Como é que eu vou realmente oferecer essa individualidade de independência e autonomia para cada idoso? Calma, pensa comigo. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. E a gente pode começar com pequenas ações, bem simples, digamos assim. Se aquele idoso tem a possibilidade de escolher a vestimenta dele,
deixa ele se vestir, deixa ele escolher o look do dia. Se aquele idoso consegue se calçar, deixa ele se calçar, mesmo que seja naquele dia específico que talvez você esteja com mais folga. Ou vamos pensar a nível grupal. Naquele dia, nós vamos proporcionar uma atividade de filmes para eles. Eu vou escolher, você vai escolher? Não. Permita que cada um escolha. Seu João, você gosta de quê? Filme de ação, de romance, de drama? Dona Maria, o que você gosta? Faça a seleção, faça a busca do que realmente eles querem assistir. Ou, vamos ter uma atividade temática de festa junina, digamos assim. Peça que eles ajudem a fazer algum tipo de decoração para a atividade. Ou, peça que eles enumerem algumas atividades que podem ser realizadas nessa festa comemorativa. E por último, e não menos importante, vamos ter um almoço especial. Pergunta para a dona Joana o que ela acha que poderia estar no cardápio desse almoço especial. Então, são pequenas ações que vão realmente fazer essa manutenção de independência e autonomia, esse protagonismo desse idoso dentro de uma ILPI. Vamos tentar, sei que não é fácil, mas com os ajustes a gente consegue sim dar a melhor qualidade de independência e autonomia para eles. Perfeito? Vamos para o próximo tema, que é idadismo na comunicação do idoso. E eu vou começar com algumas frases, tá? Vê se vocês já ouviram falar. Ele tá gagá, é por causa da idade. Não quero ir nesse lugar não, porque só vai velho lá. Esse daí é porque ele já passou dos 90, tá bem ruim. Enfim, frases que com certeza vocês já devem ter ouvido falar e que tá tão enraizada na nossa sociedade que a gente não percebe como elas são preconceituosas, tá? E dentro dessas frases também tem expressões que levam a acreditar que esse idoso, ele é infantilizado, que ele é dependente, que ele não consegue realizar suas atividades e comparando a uma criança. Ponto aqui, vamos abrir aqui um espaço. Idoso não é criança, ok? Então, o idadismo ele está relacionado a essas frases e expressões caracterizadas por idade. Então, quer dizer que só porque a pessoa tem determinada idade, que ela tem que ter determinadas características e você coloca um lado negativo para elas. Então, é isso. Idadismo é discriminação pela idade. Geralmente é ocasionado mais para pessoas com idades mais avançadas. E eu trouxe essa temática por quê? Eu sei que na maioria das vezes, em algumas vezes, vamos dizer assim, as pessoas realmente elas não fazem por mal. É por questão de falta de conhecimento, por acreditar que aquilo não vai interferir na saúde daquele idoso. Então, eu te trouxe algumas possibilidades de uma comunicação assertiva. Vamos lá. Se possível, pergunte ao idoso se ele quer ser chamado de senhor ou senhora ou só pelo nome. Senhor João, vamos fazer atividade? Ou João, vamos fazer atividade? Outra forma de você se comunicar de maneira assertiva, não use palavras no diminutivo. Me dá o seu bracinho para ferir a pressão ou pega essa colherzinha para tomar a sopa. Não, nada no diminutivo. Depois, nada de utilizar também expressões de parentesco. Senta aqui, vovô, do meu lado, ou vamos caminhar, vovó. A maioria dos idosos não gostam disso, tá? Ouça atentamente o que ele tem para falar, não desconsidere a opinião dele. Eu sei que em alguns momentos e algumas situações, essa comunicação ela pode estar um pouco dificultosa, né, de compreensão, mas dali você consegue sim tirar algumas verdades e algo que precisa ser ouvido. E por último, evite fazer aquelas associações que eu falei anteriormente. Ele tá gagá, que é por causa da idade. Nessa idade só se fala besteira. Então eu conto com vocês para realmente a gente parar de ficar falando essas coisas, né? Porque a gente não percebe o quanto isso vai interferir na saúde, seja cognitiva, seja emocional e na própria independência dele, porque daqui a pouco ele vai acreditar nisso, ok? Vamos para a próxima. E última possibilidade, que é a equipe interdisciplinar. Tem uma frase, e eu sei que você vai achar que é clichê, que é juntos somos mais fortes. Ela pode até ser clichê sim, mas ela tem um cunho de verdade. Vamos lá, trabalhar em grupo é muito melhor, na maioria das situações, claro, do que você trabalhar sozinho. Que seria equipe interdisciplinar? É o trabalho de vários profissionais, de vários saberes, trabalhando em conjunto. Essa modalidade dentro da LPI,
ela possibilita uma comunicação contínua, com tomada de decisões compartilhadas, elaboração de planos terapêuticos, tudo isso visando um cuidado mais humanizado. E claro que eu não ia perder a chance de falar como o terapeuta ocupacional pode estar contribuindo dentro dessa equipe interdisciplinar. Vamos lá. Reuniões e discussões de casos. Vamos se juntar, terapeuta ocupacional, com o médico e saber se, ou com o enfermeiro, quem sabe, se essa nova medicação está causando sonolência naquele horário em que ele faz atividade. Será que a gente muda a atividade? Será que a gente pode mudar o horário da medicação para que ele possa participar da atividade? Ou vamos discutir o caso com a nutricionista. Será que aquele idoso ele precisa de uma adaptação para, seja um engrossador de talher, seja uma alça no copo, seja uma adaptação do prato, para que ele possa continuar a realizar sua alimentação de maneira mais independente? Ou vamos fazer parceria nos atendimentos, TO e físio, TO e educador físico. Vamos fazer atendimentos ou um circuito em que estimule a parte do equilíbrio e a parte da memória. Por que não? Ou vamos pensar em uma parceria com os colegas fonoaudiólogos. Vamos fazer uma atividade cognitiva voltada para a linguagem, em que a fala seja o principal fator ali a ser estimulado. Por que não? E por último, construção de projetos. Quem sabe vamos juntar o terapeuta ocupacional com o psicólogo ou com o assistente social para fazer oficinas que possam proporcionar a questão do entendimento sobre o envelhecimento ou sobre laços afetivos dentro da ILPI. Ou seja, o que eu trouxe para vocês aqui é que juntos nós somos mais fortes, a gente pode realmente trazer uma questão de excelência para aquela ILPI. O nosso trabalho ele tem que ser voltado para a melhor qualidade de vida para esse idoso, não é verdade? E vamos finalizar com uma frase que eu acho muito legal, que seja de reflexão para mim e para você. Nós sabemos que o envelhecimento populacional é algo inegável e que os idosos estão cada vez mais alcançando idades que anteriormente não se tinha noção que eles poderiam alcançar. Eu, por exemplo, tenho muitos pacientes centenários, né, e maravilhosos. Então, a frase que eu quero te dizer é que além de dar anos a essa vida, né, propagar essa vida de 100 anos, 90 anos, enfim, que a gente possa realmente dar vida a esses anos, uma vida de qualidade, uma vida de compreensão que o envelhecimento pode ser, sim, uma fase com suas dificuldades, mas também com as suas belezas. Realmente que a gente possa proporcionar para esse idoso, para o nosso residente dessa ILPI, uma qualidade de vida. Eu espero que eu tenha mostrado para vocês um pouco sobre o que a terapia ocupacional faz, sobre a importância de mantermos a independência e a autonomia desse idoso, de como a comunicação ela interfere positivamente ou negativamente dentro dessa contextualização da qualidade de vida do nosso idoso. Que junto nós somos mais fortes e, enfim, muito obrigada pela tua atenção até aqui e eu espero realmente que eu tenha contribuído de alguma maneira nesse teu estudo. Desde já, muito obrigada.